Fala, galera de celebridades, porra, internacional. Aí, ó, 2024, falei que ia mudar a chave. Primeira mulher, né, entrevistada aqui no Celebridades, Letícia Ribeiro, casca grossa. 9 vezes campeã mundial, prefiro logo começar com ela, internacional, falei pra você, High Night Submit My Pleasure, tá morando na... Ixi, obrigado, Letícia, aí, pela presença, porra, arrumou aquela brechinha na viagem dela, que segunda ela viaja, né? Segunda a gente tá voltando. Tá voltando pra Califórnia? A gente mora lá em San Diego. Primeiramente, prazer estar aqui com você, Bolão, para falar um pouquinho da minha história, da nossa história, né, do jiu-jitsu. E tô amarradona de estar aqui fazendo parte do programa. Porra, legal. Porra, e a Letícia, cara, tem uma história maneira pra caramba do jiu-jitsu, porque veio aquela galera da Laila, da Daniela, essa galera também antes dela, que é uma galera old school, a Laila do Osvaldo, a Dani do Gigi, a Leca do Aloysio, cara, eram umas porradas maneiras ali. Tinha outra galera, a Ivone, tinha uma mulherada boa, cara. E aí veio a Letícia, a nova geração, essa safra maneira. Letícia, porra, Letícia, como é que foi a introdução no jiu-jitsu, cara? Conta pra gente. Então, meu primeiro contato com o jiu-jitsu foi, eu acho que foi a Copa Axe, né? Foi aqui um Caraca, saiu em 94? É, eu lutei lá. Foi 95. 95, eu lutei. Foi a primeira vez que eu vi o jiu-jitsu e aí eu vim Foi o primeiro campeonato brasileiro. Eu vim assistir uns amigos, o Saulo lutou também, foi a primeira vez que eu conheci o Saulo, vendo ele lutar. E aí daquele dia, Bolão, eu me apaixonei. Eu acho que me apaixonei... Ah, tu veio assistir só? Só vim assistir. Nunca tinha tido nenhum contato com jiu-jitsu, aí eu assisti a Copa Axe. E aí eu falei, amanhã eu vou fazer uma aula. Era domingo, eu falei, amanhã eu vou fazer uma aula. Lá na Gracie Maicá, no Padre Vieira. A Gracie Tijuca. Que era do Vini. Que era do Vini. Que na verdade, que é do Vini, né? Na verdade não era do Vini. Na época, quem dava aula lá era o Arthur Cartier, que era um faixa preta do Rickson. Caraca, Cartier, meu irmão. Muito antigo, hein? E o Saulo dava aula à tarde. E aí eu fui nessa primeira aula, foi com o Arthur de manhã, Marcelo Machado, que era o dono da academia, o Vini foi um pouquinho depois, quando... Eles tinham patrocínio, não sei se era da Toral ou da Tigre, era muito maneiro. A Toral e a Tigre eram... Eram rivais na época, não tinha a Tama ainda não, a Tama estava surgindo do Maurinho. Sim, aí depois veio a Machado. A Machado, veio várias marcas maneiras que veio de kimono. Mas foi assim, foi meu primeiro contato do jiu-jitsu. Aí na segunda-feira eu fiz uma aula experimental de manhã, 7 horas da manhã, que foi a aula. Porra, aí é raiz, e 7 da manhã, só a raiz mas mesmo. Mas eu não fui sempre 7 da manhã, não. Depois eu mudei o horário. Mas aí foi a minha paixão pelo esporte, Bolão. Desde então, eu nunca parei. Aí começou, e aí a competição surgiu do nada também, né? Não, então, aí depois de 6, aí eu fiquei viciada, Bolão. Eu treinava, eu ainda estudava, mas aí eu treinava. Fez educação física, né? Fiz educação física. Aonde, a Gama? Não, fiz na faculdade da cidade. Ah, foi da cidade. Aí eu comecei a treinar, e aí com 6 meses teve a primeira Copa Gracie, meu primeiro campeonato foi um interno, aí eu ganhei, e aí dali eu explodiu, né? Viciou, né? Aí foi embora. Naquela época, tu já, educação física, logicamente, eu estava até, entrevistei há pouco tempo o Ítalo Vilardo. Como é que era, logicamente, que é uma geração depois da minha, como é que já pegava já a preparação física, já tinha tudo ali encaixado, como é que você fazia? Então, na verdade, Bolão, eu fiz educação física porque minha mãe meio que, hoje em dia eu dou graças a Deus que eu fiz, né, porque eu acho que engrandece muito na profissão que eu tenho. Muito, eu sempre falo isso. Mas, inicialmente eu fiz educação física porque minha mãe estava um pouco preocupada, né, quando eu comecei a treinar, eu falei, mãe, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero treinar, eu quero ser campeã mundial, e ela estava um pouco preocupada, maneiro. Mas aí ela falou, você tem que estudar. Não interessa, você tem que fazer faculdade. Aqui no Brasil, tem que fazer faculdade. E a minha mãe meio que botou isso como minha obrigação, minha meta. Aí eu falei, então tá, eu vou estudar. Aí aquela correria, né, de antigamente. Trabalhava, na época eu vendia biquíni lá no Rio Sul. Aí eu trabalhava, treinava, estudava, fazia aquela correria danada. Mas hoje eu vejo que, tipo assim, a minha faculdade de educação física me engrandeceu muito na minha profissão, né? Que hoje eu dou aula para criança e eu vejo que muita coisa que eu aprendi na faculdade eu uso, né? Aí, ó, tá vendo? Que eu falo pra vocês, entendeu? Além dela ter o técnico, ela aprimorou o quê? Aprimorou o técnico científico. Eu sempre falo isso pra vocês. A faculdade de educação física vai te engrandecer e o papai e a mamãe, quando chega lá, vê aquele diplominha, te dá um plusinho na tua vida. Vai por mim.
Eu acho que a faculdade, e foi o que você falou da preparação física, eu fazia preparação física aqui no Brasil, só que eu acho que eu fui fazer mesmo preparação física lá nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá, né? Aí mudou, virou a chave, mudou muito a minha cabeça em relação a isso, mas eu aprendi muita coisa na faculdade. Psicologia infantil, que hoje, tipo assim, é uma coisa que eu uso muito, né? Você tá explodindo aulas, lá, tô vendo. Mas maneiro. Eu acho que estudar é o diferencial. Engrandece, né? Fortalece muito. Com certeza. E, cara, Letícia, a diferença de quando tu foi embora, quando tu chegou, tu sentiu a diferença de treino, te deu dificuldade? Eu, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei na Filadélfia, cara, eu tive que fazer o meu treinamento, porque você sabe que a gente cai o nível, cai, dependendo de onde você esteja, né? Pô, eu tava na Filadélfia no meio do nada. Então eu tive que treinar com branca, com azul, com poucos roxas, um marronzinho que tinha lá, e aí esse cara te mantinha um padrão, você fazia aquele treinamento. Como é que você fez para manter essa padronização? A gente foi diferente, Bolão. A gente deu muita sorte que o Saulo tinha se mudado, eu acho até da Filadélfia, não, Ohio. Ele estava em Ohio com o Xande, ele tinha acabado de se mudar para San Diego, aí a gente teve a oportunidade de ir para lá treinar com ele, com o Xande. Então, primeiramente, a gente já chegou em San Diego, né, onde a gente está hoje. Já tinha lá uma academia, já tinham vários alunos. Eu levei minhas duas principais alunas comigo, que eram a Bia e a Carol, né, que era o meu principal treino aqui no Brasil também. E tinha uma galera lá para treinar. Elas estão com você ainda? Estão ainda lá com você? As duas. A Bia agora está na Flórida, mas a gente está junto desde sempre. Que maneiro, hein, cara? E aí a gente chegou com uma estrutura boa para treinar. Ah, legal, e tanto que quando a gente chegou, o Morango já começou a lutar Vale Tudo lá também. Ele tinha acabado de lutar o Super Challenge aqui, vai conversar sobre isso com ele depois. E aí depois ele começou a lutar lá, Vale Tudo, e aí o Mundial, a gente se mudou, Bolão, no ano que o Mundial foi para os Estados Unidos. Caramba, olha isso. Eu fui campeã mundial aqui em 2006, que foi o último Mundial no Brasil. Aí, em 2007, o Mundial foi para Califórnia, foi no ano que a gente se mudou. Qual o peso você lutava? Eu lutava, aqui no Brasil, eu lutava de pena. De pena. Aí, como eu comecei preparação física, tudo, eu comecei a perder peso, não desci. Perder peso? Desceu? Desci. Aí eu fui pro Pluma. Aí meus últimos 4 títulos mundiais foi no Pluma. Tem 9, hein? 9. Caramba, cara. E eu gosto muito de falar isso, as principais rivais, porque você acaba lembrando uma luta que era dura, sempre aquela teve... Eu lutei o Mundial, eu lutei 16 mundiais direto. Então, tipo assim, eu peguei algumas gerações, eu acho que 3 gerações, porque... Chegou a pegar alguém das antigas? Não, então, eu lutei com a Leca. Ah, com a Leca? Lutei no Mundial, a gente fez a final do meu primeiro Mundial. A gente era amiga, treinava junto, mas a gente lutou. Foi meu primeiro Mundial em 2000. E eu lutei com a Dani do Gigi. Lutei com ela também. Como é que foi a Dani com o Gigi? Eu ganhei dela também. Da Leca também? Da Leca também. E eu acho que a Leca e a Dani eu acho que elas são a primeira geração. A primeira geração, é o que eu falei. E aí eu já venho na segunda geração. E aí eu lutei com a Kira, que era uma geração depois da minha. Como é que foi você, a Kira? Eu ganhei uma e a Kira ganhou outra. Estamos empatados, mas a gente falou que a gente não vai lutar mais, não. A gente falou que agora já ficou... É maneiro também. Já era. Mas é maneiro, eu acho que eu lutei umas 3 gerações, mas a minha maior rival, que hoje ela é minha amiga, né, a Bianca Andrade, lá de Alagoas, da Gracie Barra, que a gente lutava muito, né, a gente era da mesma geração, então eu acho que ela... Hoje eu falo pra ela que eu agradeço muito, né, por ela existir na minha época. Porque ela te impulsionou. Muito, Bolão. Eu ganhava, eu perdia, e ela já me finalizou em final de Mundial, e no ano seguinte eu finalizei ela numa luta de cara, né, que a gente caiu. Então eu acho que ela me engrandeceu muito como atleta. Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso só... muito. Só quem compete sabe o que é isso, né? Saber essa adrenalina, essa coisa de... Eu sempre falo nas minhas gravações, acho que você quer como é que eu posso falar para você? Se desafiar, faz uma luta, né? Não interessa qual, faz uma coisa, um campeonatinho e tal. Eu sempre falo para meus alunos, você quer se desafiar, faz uma luta, você vai criar um ritual, vai se alimentar bem, vai dormir bem, e aí daquilo ali ou te impulsiona ou você se acovarda. Tem muita gente que você sabe que muita gente que perde, concorda?
Não, e eu falo isso lá na aula de criança, Bolão, que eu acho que... Falo pros pais também, que eu acho que quando os pais aprendem muito também nesse processo todo do jiu-jitsu, né? E eu acho que o processo antes, né, que antecede a competição, é mais importante do que a competição em si, né? Porque a gente aprende várias coisas, a ter um foco, a ter uma meta. Isso e aí foi o aí. que você falou, se alimenta melhor, porque se não se alimentar melhor não treina bem e dorme mais cedo. Então eu acho que essa preparação toda, com aquele foco na competição, com aquele gol, eu acho que é muito importante. Mais importante do que a própria competição em si. É isso aí. Quero aproveitar o momento também para mandar um beijo para Bianca. Obrigado por tudo. Hoje a gente é muito amiga e espero que ela assista. Ah, maneiro. Aí, Bianca, vou te entrevistar também, hein? Se estiver aqui no Rio de Janeiro, me avisa. Letícia, se fosse falar um momento perrengue que tu já passou, pode ser na luta, na vida, por exemplo, o Shaolin perdeu o avião, ficou um dia em Nova York, não sabia falar nem inglês, meu irmão, ficou desesperado. Se você fosse passar um momento perrengue engraçado, um momento perrengue, já passou aí? Então, fala aí. Gente foi, eu lembro assim, lembrando agora rápido, a gente lutava muito aqueles campeonatos ali do Bita, lá em Teresópolis. Puta, né? caramba, lá que era um lá. perrengue danado, que era um frio Copa danado. Blue Marlin. Não, Blue Marlin não. Meio, Como é que era? Copa Serrana. Não, Pitbull. Copa Pitbull, Copa porra, Pitbull. pode escrever. Grande Bita. Grande Bita. Pedrão. Aí eu lembro a gente era novo, né, naquela época, era adolescente, né, e a gente foi, ninguém tinha dinheiro para ir, e a gente pegou, eu não sei nem como é que a gente chegou lá, mas eu lembro como é que eu voltei, né? Pô, a justiça eu voltei com a medalha de ouro, e eu lembro, eu acho que foi na picape do Rogerinho, se eu não me engano, ele só tinha 2 coisas, e eu voltei, eu e mais 2 parceiras de treino. A picape dele era fechada atrás e a gente voltou lá de Teresópolis deitado. Com a cabeça de fora? Sim. Mentira, caraca, brother. O Rogerinho deixou vocês lá, cara? Não. A Rogerinho, tu vai ver. Ele tava dirigindo e mas ele deu carona pra todo mundo. Esse é parceiro, Isso aí não deixa na mão, não. Eram 3, ele fez um lotadão lá, não sei se ele aí, se cara, lembra. eu vou contar uma história agora, que ela tá contando agora. Momento perrengue do Clóvis. Clóvis, lembra dessa? Vamos pra Búzios, no final de ano, caramba. Aí, porra, entra, todo mundo entrou. Aí nessa vez eu fui na frente, o outro cara dirigindo, aí, porra, só sobrou a moto. A moto pendurada atrás. Meu irmão, ele foi na moto, brother, assim. A moto, todo mundo ria pra caralho, tirou foto, ele assim na moto, brother. Até Búzios, foda-se, chegou lá e se arrumou. O cara foi na moto, brother. Esse aí eu nunca mais esqueço, brother. 4 horas de viagem em cima da moto, na Saveiro. Nega é muito doido, né? Mas esse eu acho que foi o perrengue que a gente passou, tava eu lembro, e mais 2 parceiras de treino, né, da minha academia. A gente voltou deitado lá de Teresópolis, na Serra. Meu irmão, já é esse muito... eu acho que foi um perrengue é muito sinistro. Que eu me lembro. E outra coisa, chegada na Califórnia, como foi? Foi um convite, como é que foi? Chegou assim, do nada, e vamos pra Califórnia, vamos competir lá, foi isso? Não, então, a gente foi junto com o Mundial, né? O Mundial foi em 2007, aí a gente foi primeiramente para competir. E nesse Mundial foi um pouquinho perrengue também, Bolão, porque a gente dormiu 15 dias na academia. Né? Você já é um perrengue, porra! A gente dormiu 15 dias no tatame, tipo assim, ficando ali. E ali não tinha descanso, né? Porque quando chegava todo mundo para treinar, a gente se estava dormindo, tinha que acordar para treinar. Que não podia nem descansar. Na hora de treinar, era na hora de treinar. Já passei então a gente por isso. dormia ali no tatame. Então, essa foi nosso primeiro. E eu lembro, Jorge Brito estava também, eu, Morango, minhas alunas que eu levei também, passaram esse perrengue comigo. Eu lembro que a gente atravessava a rua, a gente com pouco dinheiro também, a gente comprava um frango de padaria que vendia no supermercado, a gente dividia, né? Então, esse foi o perrengue inicial. Mas a gente teve perseverança, Bolão. A gente teve outras oportunidades. Já fala fluente no inglês? Já mandava no inglês? Não, já mandava lá no inglês na época, não? Na época não. Só o Hi, nice to meet you, my pleasure, que nem eu? Hi, how are you? Mas você sabe, Bolão, que eu acho que muita gente, quando a gente chegou lá, e aí muita gente que já tinha passado por isso, falou assim, vocês têm que aprender os verbos, as partes do corpo e os verbos que a gente usa no jiu-jitsu. Isso, quando eu fui, eu fiquei preocupado com as técnicas. Entendeu? O resto, meu irmão... Aí eu decorei, né, as partes do corpo, eu falava um pouquinho, mas eu decorei as partes do corpo, decorei os verbos, empurrar, puxar, segurar, e esses verbos principais, e dali a gente começou a dar aula. Irado. Hoje em dia tá lá na Califórnia,
Uma ou duas academias? Não, a gente já teve 2, Bolão, mas aí, graças a Deus, um pouquinho antes do Covid, a gente fechou a segunda, mas a gente está focado em uma, que o que é melhor, que a gente não conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu também, era difícil. Eu tô no meu CT aqui feliz da vida, cara, a melhor coisa. Mas a gente tá lá, super feliz, academia bem sucedida, muita criança, Bolão. Eu tô vendo, acompanho, cara. Fala o Instagram pra galera aí, pra galera dar uma olhada. É Grace South Bay, o Instagram da academia. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho o nosso trabalho dela é excelente lá, muita defesa pessoal. Estilo Grace, né, cara? Estilo do Roller, do Roker, do Rickson, do Royce, da galera mesmo. Quem gosta, vale muito a pena, né? Pô, show de bola. Só não gosta de defesa pessoal quem não sabe, né? Cara, tá vendo? Ó, muito faixa preta fala isso. Eu falo sempre isso pros caras. Muito galera da faixa preta na nova geração tá muito ligado ao esportivo, né? Esqueci um pouquinho do sem kimono, do no-gi. Por isso que essa defasagem, eu acho que tem uma defasagem muito grande aí. E a galera tá levando muito pro esportivo. Você concorda com isso? Então, eu sou suspeita de falar porque eu amo competição, né? Eu acho que até hoje a gente foca lá nas crianças. Não, eu concordo contigo. Eu tô falando um pouco defasado do negócio de defesa pessoal. Não, mas então, eu amo competição, eu foco em competição. As crianças da academia todas competem, a maioria. Só que a defesa pessoal é uma parte do jiu-jitsu que é essencial, né? Bolão. Então, eu acho que muita gente fala, eu não gosto de defesa pessoal, mas eu acho que o não gostar é o não conhecer, né? Eu acho que quem não tem muito acesso, eu acho que é difícil você aprender defesa pessoal se você não tem muito acesso à família Grace, na real, né? Pra mim. Então, eu acho que quem tem mais acesso aprende a defesa pessoal e passa a gostar, porque é uma parte muito legal do jiu-jitsu. Eu tava vendo esses dias aí, cara, um American Jiu-Jitsu. Surgiu lá um negócio, American Jiu-Jitsu. Eu falei, porra, irmão, esquece. Não tem jeito. É Brazilian Jiu-Jitsu, vocês nunca vão tirar esse trono da galera. Que nem o Pelé, porra. Pelé é o Pelé, irmão. Acabou. E a família Grace é a família Grace. Entendeu? Vocês não têm mais o que comentar. Mas voltando aqui, fosse falar uma frase pra galera, que frase tu falaria? Ó, não vale... eu te benzo, eu te curo, mas tu já sabe. Tic-tac, tambarola, tu tá dentro, tu tá fora. Jiu-jitsu transforma. O Mourão vai querer falar essa, quer ver? O Mourão vai falar jiu-jitsu salva, porque tem um QI mais limitado, ele vai fazer... Save my life. O Mourão vai falar isso, com certeza. Bolão, eu acho que uma teoria que eu tenho na minha cabeça é procurar alguma coisa, procurar um propósito na vida, né? E fazer tudo com amor, né? Eu acho que quando você tem a paixão, né, pelo que você faz, como a gente tem pelo jiu-jitsu, né? Eu acho que fica fácil trabalhar, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que eu achei o meu propósito de vida, que é ensinar jiu-jitsu, né? Educando também. E eu acho que é isso, procurar alguma coisa que você faça com amor, né? No final dá tudo certo. Concordo plenamente. E aí, Letícia? Fala pra mim aí, projetos futuros aí. Então, agora a gente tá focado lá na academia, né, Bolão? Em trabalhar e agora, como eu falei, tipo assim, eu dou muita aula, a gente tem muitas mulheres na academia também. Muito legal, né? E muito legal. Muitas mães. Cara, eu acho que no ano passado, para esse ano, teve muita mãe que procura, assinou, né? Muita mãe. Assinou uma mãe, aí assinou a outra mãe, e agora a gente tem uma aula lá com um monte de mãe, que é muito legal, muito legal, né? Enquanto os filhos treinam, as mães treinam também. E é muito legal ver que a família toda pode treinar, que treina o pai, treina a mãe, treina os filhos. E eu acho que o foco é esse, e tentar... Eu acho que cara, eu sempre falo pros caras, o jiu-jitsu é um encaixe, eu acho que é uma grande família, sacou? É uma grande família. O cara entra, ele se adapta àquela família, ajustou ali, parece que é uma coisa que, depois de 3 meses, né, Letícia, a transformação da pessoa é impressionante, você não acha? Sim. Mesmo o cara que é tímido, introspectivo, comenta isso aí. A criança, a gente vê a transformação na criança, né? É claro que, tipo assim, a gente falar o jiu-jitsu é para todo mundo, né? Mas eu acho que tem um prazo ali que eu acho que muitas crianças, até mesmo adultos também, não gostam logo de cara, né? Demora um pouquinho para se adaptar, né? Porque é difícil, né? Não é tão fácil. Não. Então demora um pouquinho para se adaptar e às vezes a criança também tem que... O pai não é nem que tem que forçar, mas tem que
tem que estimular, falar, não, vai, continua indo, vai dar certo. E aí, a partir de 6 meses ali, às vezes 4 meses, às vezes menos, a criança ou o adulto começa a se apaixonar pela arte, né? Uhum. Mas eu acho que depois de um ano, às vezes, depois de um ano, continua não gostando, aí tem que procurar outro esporte. Mas eu acho que muda a personalidade. Eu acho que é o que a gente falou, né? O jiu-jitsu salva a vida. Porra, tem umas crianças aqui autistas que tu fala assim, porra, não é possível. Sim. O garoto tá inserido na turma, as 2 crianças que eu tenho aqui, parece que ele é de casa. Feliz, né? Feliz, cara, porque feliz. Às vezes, a mãe fala, pô, ele gosta de vir pra cá, o nego trata ele bem, o nego não, entendeu? Já... Não, e às vezes o pai chega e fala, a criança, nunca viu meu filho rindo, interagindo, Isso e aí. lá na aula, e eu acho que isso é uma coisa que a gente aplica muito lá, o que eu falo muito quando a criança nova entrar, aceitar, né? Aceitação. E isso é o a principal. interação com a criança nova é muito importante. Muito, né? muito. Ela se sente em casa. O Cássio sempre falava isso, meu irmão, maçã podre você tira da academia. Pode ser o dinheiro que for. Maçã podre, esse cara vai estragar a tua academia. Então, sem aquele moleque que faz o bullying, faz não sei o quê, já chega pra ele e dá logo o toque, meu irmão. Aqui é raiz, chega aqui, ó, meu irmão. Sossega aí, senão tu vai tomar cartão vermelho. Mas até esse, às vezes, Bolão, a gente tem como corrigir, sabia? Eu acho que o jiu-jitsu, às vezes, a gente... Se for criança, né? Mas se for criança, eu acho que às vezes a gente tem como ajudar, né? Porque, na verdade, às vezes precisa de ajuda, né? Pra melhorar, eu acho que... Às vezes é um problema até mesmo... Se tiver aquela inclusão num grupo legal, eu acho que conserta. Bem, galera, então é isso. Galera, quiser assistir a técnica e a posição da Letícia Ribeiro, 9 vezes campeão mundial, tem que virar membro, hein? Dá essa moral pro grupo pra gente aí. Valeu? Não deixe de compartilhar também. Fala o teu Instagram, Letícia. Meu Instagram é Leti Ribeiro, é o Instagram da academia Grace South Bay. Acompanha lá, galera.